Romanos 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Existem palavras que chegam como luz em uma cela escura, palavras que atravessam a culpa, palavras que confrontam a acusação, palavras que levantam a alma de quem já acreditava que não havia mais caminho de volta. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa não é uma frase fraca, não é um consolo vazio, não é uma tentativa humana de aliviar a consciência. É uma declaração do Evangelho, uma verdade firmada na obra de Cristo. A condenação que o pecado trazia foi vencida por Jesus. A dívida que o homem não podia pagar foi carregada por ele. A culpa que esmagava a alma encontrou a resposta na cruz. E agora aqueles que estão em Cristo não vivem mais debaixo da sentença antiga. O acusador pode lembrar quedas, pode apontar falhas, pode trazer memórias, pode tentar fazer a alma acreditar que Deus ainda olha para ela como inimiga, mas a palavra declara: nenhuma condenação há, não porque o pecado era pequeno, mas porque Cristo é suficiente, não porque o homem se salvou, mas porque Jesus salvou, não porque a culpa não existia, mas porque o sangue de Cristo fala mais alto. Há pessoas que caminham com Deus, mas ainda vivem como prisioneiros do passado. Oram, mas com medo. Servem, mas com vergonha. Tentam se aproximar, mas sentem que Deus as rejeita. Carregam uma culpa antiga como se fosse identidade. Mas quem está em Cristo recebeu uma nova vida. E onde Cristo reina, a condenação não tem a palavra final. A lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Havia uma prisão que o homem não conseguia quebrar sozinho. A vontade humana não era forte o bastante. A disciplina humana não era profunda o bastante. As promessas humanas não eram estáveis o bastante. O pecado não era apenas um erro do lado de fora. Era uma força agindo de dentro. Uma inclinação, uma escravidão, um caminho de morte. O homem podia até desejar o bem, mas tropeçava na própria fraqueza. Podia até reconhecer o certo, mas não conseguia se salvar. Por isso Deus fez aquilo que o homem não podia fazer. Enviou seu próprio filho. Jesus veio em carne, entrou na história, andou entre os homens, sentiu o peso deste mundo. Foi tentado, mas não pecou. Foi rejeitado, mas permaneceu fiel. Foi ferido, mas não abandonou a vontade do Pai. E na cruz, condenou o pecado. Cristo não veio apenas para melhorar o homem, veio para libertar. Não veio apenas para ensinar uma moral bonita, veio para dar vida. Não veio apenas para mostrar um caminho. Ele é o caminho. O espírito da vida rompe a lógica antiga. Antes o pecado conduzia à morte. Agora em Cristo, o espírito conduz à vida. Antes a culpa governava. Agora a graça levanta. Antes a carne dominava. Agora o espírito chama para uma nova direção. A vida cristã não é apenas tentar ser melhor com as mesmas correntes. É receber de Deus uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, uma nova direção. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito inclinem-se para as coisas do Espírito. O coração sempre se inclina para algum lugar. Ninguém vive neutro por dentro. A mente é alimentada, os desejos são cultivados, as escolhas revelam direção. Aquilo que uma pessoa contempla todos os dias começa a formar o que ele ama. Aquilo que ela alimenta no secreto começa a governar seus passos. Viver segundo a carne é deixar que os desejos desordenados sejam o Senhor, e viver dominado pelo orgulho, pela cobiça, pela vaidade, pelo pecado escondido, pelo medo, pela comparação, pela aprovação dos homens, pela vontade de controlar tudo. Mas viver segundo o Espírito é outra realidade. É permitir que Deus governe o que antes era governado pela carne. É aprender a dizer não ao que mata a alma e buscar aquilo que agrada ao Pai. E desejar o que vem do alto. Caminhar com uma consciência desperta. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Essa é uma verdade profunda. Nem tudo que parece prazer traz vida. Nem tudo que parece liberdade traz paz. Nem tudo que parece escolha própria é liberdade real. Há caminhos que começam doces e terminam em morte.
Há desejos que prometem alívio e entregam escravidão. Há pensamentos que parecem pequenos, mas drenam a alma. Mas o Espírito conduz a vida. E a vida que vem de Deus não é barulho, é paz. Paz que não depende de aplauso, paz que não depende de controle, paz que nasce de pertencer a Cristo. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo também dará vida aos seus corpos mortais. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos não é fraco, não é simbólico, não é apenas uma ideia religiosa. Ele é o Espírito de Deus. E a palavra diz que ele habita nos que pertencem a Cristo. Isso muda tudo. O cristão não está lutando apenas com força humana. Não caminha apenas com motivação. Não depende apenas do próprio esforço. A vida de Deus habitando nele. Há poder de ressurreição agindo por dentro. Isso não significa ausência de luta. Não significa que a carne nunca tentará se levantar. Não significa que as tentações desaparecerão, mas significa que o pecado não precisa mais reinar como antes. Você não precisa obedecer a tudo que sente. Não precisa se ajoelhar diante de todo o desejo. Não precisa voltar para as correntes que Cristo quebrou. O Espírito chama você para viver. E às vezes viver significa morrer para aquilo que parecia prazer. Morrer para o orgulho, morrer para a mentira, morrer para a velha identidade, morrer para a necessidade de aprovação, morrer para o pecado que se apresentou como consolo, mas tudo aquilo que morre em obediência abre espaço para a vida de Deus. O Espírito não apenas consola, ele transforma. Não apenas toca emoções, ele forma caráter. Não apenas dá momentos de paz, ele conduz o homem para uma vida nova diante de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Essa é uma das verdades mais profundas de Romanos 8. O Evangelho não tira apenas a condenação, ele dá filiação. Deus não apenas perdoa o culpado, ele recebe como filho. O medo diz: você não pode se aproximar. A vergonha diz: você não é digno. A culpa diz: Deus não quer ouvir sua voz. Mas o Espírito ensina o coração a clamar: Pai. Não é um pai distante, não um pai indiferente, não um pai que esquece, mas pai, Abba, aquele que conhece, aquele que cuida, aquele que corrige, aquele que o sustenta, aquele que colhe seus filhos em Cristo. Há pessoas que ainda se relacionam com um Deus como escravos apavorados. Fazem tudo com medo de serem rejeitadas. Obedecem apenas por pânico. Oram como quem tenta convencer a Deus a não abandoná-las. Mas filhos não vivem assim. Filhos reverenciam, filhos obedecem, filhos se arrependem, mas filhos também sabem que pertencem. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa certeza não nasce do orgulho humano, nasce da graça. Não é confiança na própria perfeição, é confiança no Filho perfeito. Cristo abriu o caminho, e quem está nele não precisa viver como órfão. Mesmo em dias difíceis, ainda pode dizer: meu pai sabe, meu pai vê, meu pai me guarda, meu pai não me abandonou. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8 não ignora a dor, não finge que o mundo é leve, não diz que os filhos de Deus nunca gemem. Pelo contrário, a criação geme, o homem geme. A alma geme. Há dores que parecem longas, há esperas que cansam, há perdas que rasgam por dentro. Há dias em que a fé caminha sem sentir muita coisa. Há momentos em que o coração só consegue suspirar diante de Deus. Mas a palavra aponta para a glória. O sofrimento presente não é o capítulo final. A dor não será eterna. A lágrima não será eterna. O peso não será eterno. A luta contra o pecado não será eterna. A fraqueza do corpo também não será eterna. A confusão deste mundo não será eterna. Há uma redenção completa preparada por Deus. Há uma esperança maior do que aquilo que os olhos podem ver agora. E quando o homem espera, o Espírito ajuda em sua fraqueza. Porque nem sempre sabemos orar como convém. Há momentos em que faltam palavras. A mente está cansada, a alma está quebrada, a oração sai como gemido, mas o Espírito intercede. Deus entende até aquilo que você não consegue explicar. Ele conhece o peso por trás do silêncio.
Conhece as lágrimas que não viraram frases. Conhece a dor que ninguém viu. E mesmo quando você não sabe como orar, Deus não se perde dentro da sua dor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso não significa que todas as coisas são boas. Existem coisas dolorosas, injustas, pesadas, confusas, coisas que o homem não escolheria viver. Mas Deus é poderoso para trabalhar até no meio daquilo que parecia sem sentido. Ele não desperdiça lágrimas, não ignora processos, não perde o controle da história. O mesmo Deus que começou a obra também sabe conduzir até o fim. E então, Romanos 8 termina levantando uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, o entregou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus quem os justifica, quem os condenará? Cristo Jesus morreu. Mais do que isso, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, perigo, espada? Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Descanse nessa verdade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Você não pertence mais à culpa. Não pertence mais ao medo. Não pertence mais à velha sentença. Você pertence a Cristo. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu pertenço a Cristo. E que a paz de Deus guarde o seu coração. Deixei separado aqui 2 vídeos que certamente falarão com você também.